Então, vamos continuar agora. Vamos trabalhar com a validação da data. E os demais campos aqui não precisam de validação, né? São opcionais, aqui é texto. Aqui não tem como a pessoa fugir do que está especificado aqui. O único problema nosso agora é a data. Tem que ter um formato certo e tem que ser uma data válida. Então vamos fazer isso daqui. Então a data tem esse problema. Se você for construir uma função do zero para tratar todas as exceções com datas, vai ficar bem complicado de você fazer isso. Então, primeira coisa, vamos dividir o problema em dois. Vamos focar no formato da data. Depois a gente preocupa se é uma data válida ou não. Então, quando se fala em formato, o que se espera de uma data? O que se espera de uma data válida? Vou colocar aqui para vocês. Por exemplo, né? Aqui são datas válidas, vamos considerar isso como datas válidas. E essas são datas inválidas. Tá? Então eu posso ter o dia e o mês no formato com 2 dígitos ou só um dígito. Ok, então vamos lá, vamos fazer essa modificação aqui. Então, tendo isso definido, agora como nós vamos fazer isso? Bem, se for utilizar uma função para fazer isso, fica complicado. Não é impossível, mas é bem mais complicadinho. Então, nós podemos utilizar um recurso chamado expressões regulares. Tá? Isso é muito comum nas linguagens de programação. Então você cria uma expressão regular, que é um padrão que deverá ser seguido. E aí nós vamos checar se a data digitada pelo usuário confere com esse padrão. Esse conteúdo, né, essa área de expressões regulares, é uma área muito extensa, tem só livros só sobre isso. Então eu vou explicar para vocês aqui o básico do básico. Então, usar expressões regulares para validar o formato da nossa data seria algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu colocar para vocês. Então seria algo assim, ó. Verifique se o texto começa com 1 ou 2 dígitos, que é o que nós falamos aqui em cima, que é permitido. Então pode começar com 1 ou com 2. Seguido de uma barra, que é essa barra nesse formato aqui. Seguido por mais 1 ou 2 dígitos, que é o nosso mês, que pode ter essas duas representações. Seguido por uma barra, mais uma barra aqui, e o ano com 4 dígitos. Sequência de 4 dígitos, qualquer. Então, só estou preocupando com o formato por enquanto. Então, como que eu faria isso? Para poder validar apenas um número, seria isso daqui, ó, na expressão regular. Com isso daqui, eu consigo validar um dígito desse daqui, ó, se ele está entre 0 e 9. Então, isso significa que qualquer número de 0 até 9, ou seja, todos os dígitos do sistema decimal, né? Então, para validar dois números seguidos, poderíamos usar um padrão como o seguinte. Então, se aqui são 2 dígitos, né? Poderia duplicar isso daqui, né? Pronto. Dessa forma eu consigo validar isso daqui já. Só que imagine se eu tiver um número muito grande. Por exemplo, um CPF, um CEP, um código de barras. Isso aqui fica inviável, né? Então a gente pode fazer o seguinte, tem outro recurso aqui dentro de expressões regulares, que é isso daqui, ó. Eu abro chaves e especifico quantas vezes eu quero checar se tem um número de 0 a 9. Tá? Então, por exemplo, 10 vezes. Então, 10 vezes eu vou checar se tem um número de 0 a 9.
Tá? Mas além de poder colocar a quantidade aqui, a gente pode colocar um intervalo também. Então, no nosso caso aqui, ó, são 2, né? Pode ter 2 e pode ter 1. Então, vamos colocar aqui, ó, de 1 a 2 dígitos, respeitando esse intervalo aqui. Dígitos nesse intervalo aqui. E aí eu preciso especificar a barra. Aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Isso é a barra. Na realidade, essa aqui é a barra, né? Essa barra invertida é um caractere de escape. Isso é comum nas linguagens de programação. Então, você está especificando que isso aqui vai ser parte do texto, essa barra aí. Que essa barra não é um comando. Tá? Se eu fizer isso daqui, ó, ela vai ser confundida com um comando, essa barra aqui. É como se fosse uma palavra reservada, né? Igual nós temos lá include, é uma palavra reservada. Então, se eu estou falando aqui para o PHP, que para ele ignorar isso daqui, que isso aqui vai ser um texto. Tem que ter esse texto aqui na expressão regular lá na minha data. Aí depois, novamente, pode ter 2 dígitos ou 1, de 0 a 9. Então, é só repetir isso daqui, ó. Aqui eu já estou criando a nossa, né? Aí depois barra de novo, e agora o ano. Como é que vai ficar o ano? De 0 a 9 também. Aí eu ponho quantos dígitos tem que ter, que são 4. Aqui. Pronto, essa aqui basicamente é a nossa expressão regular para poder validar o prazo da tarefa. E aí, do jeito que está aqui, a função vai verificar o que estiver digitado aqui dentro, se alguma coisa bate com esse padrão aqui. Tá? Só que eu não posso permitir também que a pessoa digite outras coisas aqui na frente. Então eu tenho que colocar na minha expressão regular que eu quero somente isso, que não pode ter mais nada. Então você coloca uns delimitadores, avisando que esse é o início, põe um chapéu aqui no começo, e esse é o fim, põe um cifrão. Aí. Agora, está pronta a nossa expressão, né? Vou copiar ela aqui. Tem um serviço na internet, um site, que permite que você construa e teste as suas expressões regulares, né? Eles te auxiliam na construção e teste. Então, você pode utilizar esse serviço aqui para poder testar. Então você vai digitando, põe sua expressão regular aqui e aqui embaixo você coloca a string de teste. Então, por exemplo, vamos lá. Coloca uma data válida aqui. Colocar a primeira ali, ó, 03 07 2012. Olha só, digitei a primeira data aqui, 3/7/2012. Ela ficou azulzinha, quer dizer que está ok, bateu com o padrão. Se eu tiro um dígito, ela perde a coloração, quer dizer que não bateu com o padrão que está aqui em cima. Tá? Essas barras nós vamos ter que colocar aqui também, na nossa expressão regular, e ela significa o início da expressão regular aqui e o fim da expressão regular, como se fossem chaves, né? Quando você cria uma função. Delimita o início e o fim da função. Então, válida. Aí, por exemplo, se eu fizer isso daqui, esse trecho é válido. Esse 0 não é. Tá? Então, por isso que lá no PHP, nós vamos colocar isso daqui, ó. Para delimitar que tem que ser somente isso. Somente pode ter isso na string para ela ser válida. Tá? Então, vamos copiar isso daqui, colocar a barra aqui só para finalizar. E vamos fazer o processo de validação da nossa data. Então, vou minimizar isso daqui. Então,
Já mostrei para vocês o básico de expressões regulares, agora nós precisamos aplicar isso dentro do PHP. Para isso, nós vamos utilizar essa função, uma função chamada pragmat, que é essa daqui, ó. Vocês podem olhar aí na documentação do PHP mais sobre ela. Então, você utiliza a função, passa para ela um padrão, que é o que nós digitamos aqui. Esse é o padrão. E passa a string que você quer verificar se casa com o padrão. Então, nós vamos criar uma função aqui chamada validar data, lá dentro de ajudantes.php. Tá aqui. Então, aqui dentro, ó. Function, validar data, ele recebe a data, aí eu tenho o meu padrão, tá aqui ele já. Tá certo? Só refazendo esses símbolos aqui, porque às vezes costuma dar problema quando copia e cola. Aí eu vou chamar a função pragmat. Resultado, recebe. Aí eu passo o padrão para ela. E a data. E ela me retorna o resultado, que vai ser interpretado como verdadeiro ou falso, né? Embora ela retorne int. Então vai retornar 1 para verdadeiro. Tá aqui, ó. Retorna 1 para verdadeiro e 0 é para quando o padrão casa, quando dá certo, e 0 quando não. Quando a string que você passou não equivale ao padrão. E o PHP vai interpretar isso como verdadeiro ou falso. Então tá aqui. Certo? Agora que já temos a função para validar o prazo, vamos adicioná-la no arquivo tarefas.php. Tá? Já aproveitando para colocar o erro de validação. Então vou aqui no arquivo tarefas.php, vou fechar esse CSS aqui. E eu vou vir aqui na parte do prazo, aqui nesse ponto aqui, ó. Então eu vou, além de conferir se existe o índice aqui, prazo, dentro da variável superglobalPost, eu vou conferir também se é maior do que 0. A pessoa digitou alguma coisa lá, né? Para poder fazer a validação, senão não justifica validar se não tiver nada digitado. Então vou usar strlen novamente. Post. Prazo. Maior do que 0. Então, se corresponder a essas condições, agora sim eu vou validar. Então, validar data. Passo ela aqui. Se validar data for verdadeiro, né? Se ela retorna 1, aí eu faço isso daqui. Se não, eu tenho que falar que teve um erro, né? Porque foi um erro de validação. A pessoa digitou a data no formato que não é aceito pelo nosso sistema aqui. Prazo recebe, aí você põe a mensagem de erro aqui. O prazo não é uma data válida.
ponto e vírgula. Pronto. Só arrumar a indentação aqui. Certinho, então aqui eu já consigo validar o prazo. Agora vamos ver aqui. Certo? Agora nós precisamos alterar também o arquivo formulário.php para poder exibir o erro, né? Então salvei o erro aqui na linha 33 e eu preciso exibir esse erro. Da mesma forma que nós fizemos aqui para o tarefa. Tá, eu vou até copiar esse trecho aqui e fazer só as modificações. Então vai ser logo aqui, ó. Então, se tem erros e, que não vai ser não, vai ser prazo, eu tenho uma mensagem, se tem erro e esse erro foi na data do prazo, tá? E eu vou escrever aqui o erro cadastrado para essa categoria de erro aqui. Prazo. Pronto. Salvei. Tá, agora nós já podemos tentar cadastrar uma tarefa com prazo correto. Tá, vamos testar lá rapidinho. Aqui. Vou carregar de novo a nossa página. Então, teste aqui. Vamos colocar uma data que não é válida, né? 12 do 12 do 12, por exemplo. Cadastrar, tá aí. O prazo não é uma data válida. Tá. Se eu deixar vazio, como é opcional, tudo bem. Você entende que a pessoa não quis digitar um prazo. Mas se nós digitarmos um texto aqui, vai dar um erro. Olha lá. Por quê? Nós não tratamos isso ainda, tá? Tá aqui o erro, né? Então, nós precisamos fazer melhorar um pouco as funções de tradução de data. Então, vamos lá agora em ajudantes.php. Aqui. E vou fazer um melhoramento aqui nessas funções de tradução. Tá? Eu vou contar, porque essas funções elas estão funcionando da seguinte forma, né? Elas dividem a data utilizando a barra, no caso da data para o banco, né? Como delimitador. Então, eu vou ter três partes. Tá vendo aqui? Que é o dia, mês e ano. Tá? No caso aqui está ano, mês e dia. Então, tem essas três partes. Quando eu digito um texto assim, do jeito que eu tinha feito antes, eu não tenho isso. Aí vai dar erro justamente aqui nessa parte. Olha só, linha 25. Ó. Tá o erro aqui. Ó. É na linha que eu estou mostrando para vocês. Então, antes de eu construir a data para salvar no banco, eu faço uma conferência. Aí eu vou contar quantos pedaços eu tenho dentro de dados. Quantos índices, né, eu tenho dentro de dados. Porque eu tenho que ter 3. Então, eu vou aqui, dados. Aí, se for diferente de 3, tem alguma coisa errada. Diferente de 3, tem alguma coisa errada. Aí eu dou um return na própria data, né? Eu retorno a data porque daí, se a pessoa digitou alguma coisa errada aqui, vai dar o erro falando que não é válido. Ao invés de dar esse erro aqui em cima, né? De mostrar um erro do próprio PHP. Certo, aí eu tenho que alterar também a de baixo, né? A mesma coisa. Para não acontecer esse erro aí. Então, count, dados, é diferente de 3.
return data. Certinho. Tá? Então, então tá pronta essa parte, né? Vamos fazer um teste aqui. Então, olha só, nesse caso aqui, por exemplo, ó, olha lá, agora já não deu mais o erro no PHP, já está avisando que o prazo não é válido, que não é a data válida. Agora, a segunda parte, eu não posso ter esse tipo de data aqui, ó, por exemplo. Nós sabemos que isso aqui não tem como, né? Porque não tem como um mês passar de 31 dias, por exemplo, e o ano de 12, né? Seguindo o calendário gregoriano. E o ano nós não chegamos esse ano ainda, né, pessoal? Talvez chegaremos lá. Então, nós temos que conferir se essa data ela existe. E isso é uma tarefa bem onerosa. Muito. Então, o PHP já disponibiliza uma função para facilitar a nossa vida nesse caso. Então, a função chama-se checkDate. Tá aqui, ó. Essa função aqui, tá? CheckDate. Estou aqui no manual do PHP. Então, checa a validade da data informada pelos argumentos. Então, olha só o detalhe. Você tem que passar nessa sequência aqui, ó, os parâmetros. Mês, o dia e o ano. Tá? Que é o padrão americano aqui, né? Então, vamos lá. Vamos melhorar a nossa função validar data. Está aqui embaixo. Então, além de conferir o padrão, eu vou conferir também se é uma data válida. O calendário gregoriano. Então, vamos lá. Aqui, resultado, certo? E aí aqui, aqui eu já fiz a conferência. Se bate com o formato. Se não bater com o formato, eu já retorno falso aqui. Eu não preciso nem conferir se é uma data válida ou não. Tá? Então, se o resultado aqui for negativo, eu já dou um return falso. Não preciso nem prosseguir. Do jeito que está. Imaginando então que o padrão da data está certo. Ela ainda pode ter problemas, né? Então nós vamos utilizar a estratégia de a função explode. Poder dividir a data em dia, mês e ano e passar para a função checkDate. Explode. Vou dividir aqui com barra. Vou passar a data que o indivíduo digitou. E aí eu separo, né? Separar aqui dia. É o primeiro, né? Agora estão vendo aqui, imagine se você tiver que desenvolver um sistema para vários países, né? Complicação que é. Mês. E ano. Pronto. Só separar um pouco das coisas aqui. E agora eu vou atualizar a variável resultado. Com o que vai sair do checkDate, que ele vai falar se a data é válida ou não. CheckDate. Então vou passar o mês, dia e o ano. Salvo. Então, tá pronto aqui a conferência, né? Vamos testar isso aqui agora. Se tiver tudo certo, nós já temos uma validação funcional completinha para adição de tarefas. Então vamos lá, vou deixar o nome aqui, eu vou preencher com teste, por exemplo, descrição teste,
aumentar um pouquinho isso aqui. Descrição teste. E agora a data, vamos olhar aqui no calendário. Fevereiro desse ano foi até que dia, hein? Olha, ele foi até dia 29, né? Então, por exemplo, vamos colocar, sei lá, 30, né? 30 de fevereiro aqui. Então, vamos pôr 30 do 2 de 2016. Tá, o formato é válido, porém a data não existiu, né? Então, vamos fazer esse teste aqui, cadastrar. Ah, tá aqui, ó. Então, deu certo, né? O prazo não é a data válida. Aí, se eu colocar 29, ele vai cadastrar a atividade. Certo? Cadastrou, tá aqui, ó. Tá? Vou deletar ela. Então, tá certo. Então, terminamos a parte do cadastro, de validação. Agora, nós vamos começar a parte de validar o formulário para edição de tarefas. Agora já não é tão complicado mais, né? Depois que nós fizemos todos esses ajustes aqui no nosso programa. Então, vamos lá, então. Primeiramente, vamos para o arquivo editar.php. E aí nós vamos criar aquelas variáveis. Tem erros e erros de validação. Então, tem erros, começa com false, e erros de validação, que é um array, né? Um array vazio aqui. Também vou alterar o if, esse if aqui, ó. Vai ficar muito parecido com tarefas.php, tá? Pronto. Então vamos alterar agora o trecho que pega o nome da tarefa para fazer a validação. Tá aqui, ó, o nome. Como essa parte é igualzinha que nós fizemos anteriormente, olha só, vai ficar igualzinho, tá? Esse trecho aqui, ó. Eu vou até copiar daqui. Só conferindo aqui se não tem nenhuma diferença. Não, justamente, é isso mesmo. Então vou substituir aqui, ó. Pronto. Já estou validando o nome. Agora tem que trabalhar com o prazo para poder validar a data. Então aqui vai ficar igualzinho o outro arquivo também. Vamos pegar aqui, ó. Tá, até esse ponto aqui, né? Porque se eu estou editando, eu não posso colocar uma data vazia na validação. Tá? Então vai ser justamente só essa parte aqui mesmo. Traduz data para bancos. Tá, então, copiar isso aqui. Vamos colar aqui então. Deleta essa parte, cola aqui. Certo? Agora lá no final do bloco do if, nós precisamos, antes de editar a tarefa, propriamente dito, né, jogar isso para o banco de dados, a gente tem que conferir se tem erros. Então, se tem erros, no caso se não tem erros, né, eu vou fazer a edição. Então eu pego isso aqui e coloco lá dentro. Certo? Então fica muito parecido, né, com tarefas.php, mas tem alguns detalhes importantes, né? Então agora se nós tentarmos editar uma tarefa, já vai ter a validação funcionando em partes, né?
Só o repreenchimento dos campos que não vai estar funcionando corretamente. Então vamos lá, vamos testar aqui para ver como é que está. Então vamos imaginar que eu quero editar isso daqui. Então essa data aqui vai ser uma data inválida, né? Vamos marcar assim. Tá lá, ó. O prazo não é uma data válida. Só que tá vendo que retornou a data antiga? Só que o que nós queremos não é isso, é manter do jeito que a pessoa digitou, para ela ver o erro e corrigir. Então vamos lá. Então vamos acertar esse problema verificando se existem dados no post, na variável superglobal post, logo após a chamada da função buscar tarefas. Então tá aqui, ó. Buscar tarefas. Então nesse ponto aqui, antes de entrar no template.php, nós vamos fazer a conferência aqui. Vamos lá, vou fazer um e vou duplicar, que são todos os campos, né? Então, tarefa, começando pelo nome, vai receber. Porque a tarefa ela foi buscada aqui, ó. Então tá aqui. Com o ID que a pessoa, com o ID da tarefa que a pessoa escolheu editar, né? Que nesse caso foi o 15 aqui. Então quando ele busca, ele traz todos os campos lá do banco de dados. E está aqui nesse array tarefa. Só que se eu tiver alguma coisa na seção, quer dizer que a pessoa já tentou atualizar uma vez e deu errado. Então eu vou substituir o que está dentro do array tarefa, num determinado campo, pelo que está na seção. Então vou usar o operador ternário aqui novamente. Então post, nome, aí, tentar colocar tudo numa linha só, ver se fica bom. Então se eu tiver na variável post, superglobal post, alguma coisa lá no índice nome, isso vai ser prevalecido, isso que vai prevalecer. Então vai ser aqui. Caso contrário, é o que tinha no banco anteriormente, né? Que é isso daqui. Posso pôr tudo em uma linha só, eu posso dar um Enter aqui, por exemplo. Ó. Não tem problema não, tá? Agora eu vou duplicar isso daqui e vou alterar só o índice do array tarefa. 2, 3, 4. Tem mais um, né? 5. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então aqui já vai ser descrição. Aqui já ficou ruim, né? Vamos fazer o seguinte, vamos manter um padrão. Tudo depois do... Vamos colocar desse jeito aí. Aqui vai ser prazo. Certo? Não esquece de salvar, pessoal, os arquivos, né? Aqui é prioridade. E por fim, concluída, né?
Tá aí. Terminamos então aqui essa parte. Então tá vendo tanto que é interessante e útil o ternário, né? O operador ternário. Ok, então vamos testar. Certo. Então vamos aqui. Atualizar. Ó, o prazo não é a data válida. E manteve do jeito que a pessoa deixou, né? Então imagina que ele faz isso aqui, ele arrumou, né? E aí ele vem aqui e, sei lá, apaga isso daqui e esquece. Aí já o nome não é da tarefa obrigatória. Então não atualizou também. Tá, então vamos voltar aqui. Lá no começo. Então atualizar serial. Então vou só trocar aqui, atualizar serial 2. Atualizar só para ver se está funcionando. Serial 2. Pronto. E o mês aqui eu vou jogar para o mês 8. Atualizar. Atualizar serial 2, 31/8. Certíssimo. Bem, pessoal, então com isso, nós encerramos essa videoaula. Fizemos a validação do cadastro, fizemos a validação da edição, tá, de uma tarefa. E nós não precisamos fazer mais edições aqui, né? Para poder validar ou editar, porque o nosso formulário ele é um só, tanto para editar quanto para cadastrar, então tem alguns benefícios, né? E para o repreenchimento, né, só fazendo um resumo aqui, lembrando de algumas partes importantes, para o repreenchimento dos campos, em caso de erro de validação, nós usamos os dados do post, da variável superglobal post, né, aproveitando a requisição atual. Existem outras técnicas para vocês fazerem essa validação. Inclusive tem técnicas para você validar isso no próprio cliente. Tá? Quem que é o cliente? É aqui o navegador. Então o HTML que está aqui, ele está no cliente. O PHP que nós estamos executando, ele está no servidor. O que ocorre aqui é que nós temos nesse computador o cliente e o servidor. Tá? No cenário comum, o servidor, a parte do Apache, do MySQL, do PHP, vão ficar em uma máquina remota. Tá? Então se você quiser checar isso, só você clica com o botão direito aqui e clica aqui, ó, ver código-fonte da página. Você não vai ver o PHP, embora exista PHP, tá? Porque ele já foi interpretado e quando o servidor respondeu a sua requisição, ele te enviou o HTML, não o PHP. Vamos conferir, olha só. Tá aí, ó, pode procurar. Você não vai ter PHP aqui. Tá vendo aqui? Essa parte nós construímos com PHP, ó, lembra? Desse link aqui, ó. Os links, tá? Só que o PHP já foi interpretado e já gerou um HTML. Então tem como você fazer essas validações, porque do jeito que nós fizemos aqui, a pessoa deixa de digitar o nome tarefa. Do jeito que está aqui, eu só vou perceber que ela deixou de digitar o nome tarefa lá do lado do servidor. Então o cliente teve que transmitir tudo isso pela rede, pela internet, para chegar no servidor e o servidor fazer essa checagem. Tá? Tem estratégias mais... que são várias estratégias, né? Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Então tem estratégias que você consegue checar isso no próprio cliente. Então você tira um pouco dessa sobrecarga da rede. O seu servidor ter que atender uma página que está com um formato de dados errado. Então você pode fazer isso com JavaScript, por exemplo, aqui no próprio cliente. Então, cliquei em cadastrar, eu tenho um JavaScript rodando aqui no cliente que faz a checagem se todos os campos estão no formato adequado. Só para depois enviar para o servidor. Tá? Tem bibliotecas em PHP especializadas em formulário e validação.
Tá? Mas aqui foi o básico para vocês saberem o funcionamento fundamental, que é importante, para vocês entenderem tudo que vocês forem fazer daqui para frente. Então eu recomendo vocês a treinarem mais validações, da mesma forma que nós fizemos aqui. Então lá no encontro presencial vocês vão ter os exercícios para vocês fazerem. Na atividade à distância, vocês possuem também alguns exercícios para serem feitos, né, de validação, utilizando expressão regular. E essa é a nossa última videoaula do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estarei disponível lá no ambiente virtual, no bate-papo, nas datas e horário especificado. E bom trabalho a todos!